Olá, amigos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu lendo aqui o Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, eu lendo e eu fiquei muito comovida com essa passagem, com esse descrito aqui que Lucas deixou na palavra de Deus a respeito de Paulo e de Barnabé. Nesse descrito, Paulo na cidade de Listra, Paulo e Barnabé, pregando o evangelho, eles ouviram falar de um homem que era coxo. E eles, na autoridade do nome de Jesus, com a fé deles, com a autorização que Jesus os havia dado para que eles fossem pregar seu evangelho e colocassem as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficassem curados. Em cima dessa palavra que Jesus deu para os discípulos, Paulo e Barnabé liberou a cura para aquele coxo. E quando aquilo aconteceu, os homens daquela cidade, idólatras, cheios de heresias, não conheciam o evangelho, não conheciam o Deus criador dos céus e da terra. Eles queriam fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, dizendo que eram os deuses Júpiter e Mercúrio que estava ali, porque eles adoravam esses nomes, Júpiter e Mercúrio. E Paulo, claro, né, com certeza, Paulo não aceitou, e Paulo esclareceu o evangelho ali para aquele povo. Paulo deixou bem claro sobre o evangelho, e Paulo ainda disse para eles que em outros tempos Deus permitiu que as gerações andassem de forma errada e que foi permissão de Deus que aqueles caminhos errados que os homens trilhavam, aquilo acontecesse daquela forma. Mas já estava na hora de todos eles conhecerem o Deus que criou os céus e a terra e que eles se convertessem a esse Deus. E Paulo pregando isso, com certeza eles não aceitaram, eles na rebeldia, na idolatria deles, eles bateram em Paulo, bateram tanto em Paulo, espancaram tanto que Paulo ficou como morto. E no dia seguinte os discípulos pegaram Paulo e tiraram ele daquela cidade. E no versículo 21 de Atos 14, versículo 21, está escrito assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia. Versículo 22, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É aqui que eu quero parar. É aqui que eu quero conversar com você sobre isso. O apóstolo Paulo nos deixa bem claro aqui, aliás, desculpa, apóstolo Paulo não, Lucas, porque Lucas é o escritor do livro de Atos, falando que qual foi a preocupação de Paulo? Fortalecer as almas dos discípulos, ou seja, fortalecer a mente daqueles homens, fortalecer o psíquico daqueles homens em relação à fé, a permanecer firmes na fé. Então, esse é o propósito do evangelho. Esse é um dos objetivos do evangelho, que nós estejamos fortalecendo uns aos outros, principalmente as lideranças das igrejas, fortalecendo os discípulos, fortalecendo a todos os que estão
na caminhada cristã, fortalecendo a permanecer firme na fé, porque não é fácil nesse mundo que nós estamos vivendo. As afrontas, os convites que o mundo dá, que a mídia faz. Jesus certa vez falou: se quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra. Então, esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso chamado, de estar fortalecendo uns aos outros a permanecer firmes na fé. E o segundo, aqui, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, não fica se iludindo que a vida cristã é uma vida fácil. Não fica se iludindo que a vida cristã é de campanhas e campanhas nas igrejas. Não fica se iludindo que a vida cristã é uma vida que você tem que ter mordomias, bens e bens, adquirir bens e bens, adquirir bens e bens para deixar para quem? Para deixar para quê? Nós temos que adquirir aqui cada vez mais o fortalecimento na nossa fé. Então, hoje as igrejas, bem generalizando mesmo as igrejas, estão preocupadas em encher os templos de pessoas que na igreja ela é muito santa, mas lá no trabalho, lá fora, lá diante do vizinho, é mau testemunho. São coisas horríveis que a gente escuta na boca de muitos crentes. São crentes que lá dentro da igreja, na hora do culto, não tem ninguém mais santo. Mas lá fora, o mundo fica envergonhado de ver, de observar a vida de alguns cristãos. E a Bíblia que fala que mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então esse negócio de campanha para adquirir carro, campanha para adquirir bens, cuidado com isso. Cuidado com esse negócio de eu estava falido, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, e agora eu vim para a igreja, eu tenho 10 carros, eu tenho 3 empresas. Cuidado, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é bens materiais o reino de Deus. Deus tem prosperidade sim, mas Deus primeiro quer trabalhar no nosso caráter, mudar a nossa história em termos de espiritual, em termos de você crescer, você avançar, você adquirir crescimento em relação ao mundo espiritual. Você ficar firme na fé, a ponto de nenhuma doença, nenhum mal, nenhum mau testemunho, nenhum escândalo derrubar você da fé, me derrubar da fé. É esse o maior crescimento que Deus nos quer. O fato de adquirir carro, adquirir casas, adquirir bens, isso é consequência de uma vida cristã em santidade com Deus. Mas nem sempre, porque adquiriu bens materiais quer dizer que a vida está correta diante de Deus. Bens materiais não quer dizer aprovação de Deus para mim e para você. Bens materiais, adquirir bens não quer dizer que você e eu estamos com uma vida tão santa que Deus só está prosperando. Cuidado. A palavra de Deus nos mostra que não é bem assim. Nós temos que cuidar do nosso caráter, nós temos que cuidar do nosso testemunho de vida diante das pessoas lá fora, diante das empresas. Então vamos vigiar, vamos saber que para nós entrarmos no reino de Deus, tem tribulações, tem lutas, tem dificuldades. Nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é da forma que nós queremos, mas sim do jeito que Deus quer. Então importa que nós agrademos, que nós obedeçamos a Deus do que os homens. Que a bênção de Deus esteja no seu lar, na sua casa, te fortalecendo. Leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. A Bíblia ela nos abre os olhos para o que é verdade e para o que é mentira, para o que é heresia e o que é de fato coisas espirituais vindas de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, que a bênção de Deus esteja na sua casa,
e na sua vida. Um abraço, até o próximo.